Olá, pessoal, estamos aqui de novo. Falando agora, vamos falar sobre opções. Opções reais, certo? Na verdade, para falarmos de opções reais, precisamos falar sobre mercado de opções, também conhecido como os derivativos. A história desses papéis é muito interessante porque ela foi criada, esses papéis foram criados para mitigação de risco envolvendo envolvendo a compra de bens cujo preço pode variar de forma aleatória ou de forma imprevista. Praticamente todos os bens. Por quê? Por exemplo, e aí é que como começou, né, esta modalidade. Vamos supor que você seja um agricultor e você plante, sei lá, milho. Então você vai investir em sementes, em insumos, né, em aditivos, fertilizantes, etc, etc, etc. E aí você planta o seu milho. E vamos supor que, por alguma razão, houve uma super safra, uma safra muito grande, onde existe uma oferta enorme de milho na praça, no mercado, e aí esse milho terá um preço que certamente vai lhe causar prejuízo. Ou vamos supor que você seja alguém que precise de milho, né? Alguém que precise de milho, por exemplo, a Cargill. E você vai fazer um planejamento de produção, planejamento de custos. E você tem que, de certa forma, ter algum tipo de previsão, né? Máximo que você vai. E você pode ter aí uma geada, algum fator climático que faça com que a safra seja muito pequena e, portanto, os preços sejam muito altos. Então, vocês vejam que da parte do vendedor existe o risco do preço ser muito baixo e que, portanto, acabar gerando prejuízo. Aí ele vai perguntar, olha, se é para correr esse risco, então eu prefiro pegar o dinheiro, em vez de plantar milho, eu vou, então, pôr esse dinheiro no banco, né? Vou investir em renda fixa e pronto. Por outro lado, o sujeito que precisa de um produto, de um bem cujo preço tem uma flutuação muito grande, que impossibilite dele fazer qualquer tipo de previsão, o que vai acabar acontecendo? Ele vai acabar desistindo de produzir aquele derivado desse produto agrícola. Então, e não é preciso ser muito um especialista para saber que as safras elas possuem uma flutuação justamente em função do clima, cuja previsão é ainda muito incerta a médio e longo prazo. Aliás, não é à toa que existe um esforço em pesquisa e desenvolvimento na área de computação, justamente para que se possa ter uma previsão do clima com certa antecedência, de forma a minimizar, né, esse tipo de risco. Aí nós podemos até pensar no que é o risco, né? A definição de risco. Existem muitas definições para risco, mas a que eu prefiro usar é
justamente o risco é um impacto, que pode ser um impacto positivo ou um impacto negativo, multiplicado pela probabilidade desse impacto. Então, por exemplo, quando você vai jogar na Mega Sena, você corre o risco de ficar milionário. Entretanto, como a probabilidade é muito baixa, mesmo que o preço seja relativamente alto do prêmio, o seu risco será, o risco seu de ser milionário vai ser muito baixo. E qual seria a forma de quantificar esse risco? Multiplicar a probabilidade de você ganhar na Mega Sena vezes o, o valor o valor do prêmio. E se esse risco for menor do que o valor da aposta, então você está praticando o que se chama de jogo de azar. E por que se chama jogo de azar? Porque justamente existe uma grande probabilidade de você não ganhar e não vai valer a pena. Então você, quem joga como investimento, não é um investimento. É simplesmente pelo prazer do jogo. Mas voltando aqui ao assunto. Esse risco, então, é necessário que você tenha uma mitigação desse risco. Aí se estabeleceu no mercado, se criou o mercado futuro, onde justamente, previamente, o mercado futuro foi criado assim, previamente, as pessoas faziam um contrato de venda e compra, onde acertavam, por exemplo, a saca do milho previamente por um determinado valor. Então, eu acertava com, eu sou de uma empresa que produz óleo, eu acertava com o produtor previamente que ele iria vender 50 sacos por, sei lá, R$ 50. Não importando, não importando quanto fosse ser no momento da compra, qual que seria o valor de mercado dessa saca de milho. Esse tipo de contrato futuro, ele, conforme a situação, ele pode gerar muito risco, perdão, muito prejuízo. Mas ele é praticado. A segunda modalidade foi justamente o contrato de opções. Então, por exemplo, eu lanço um contrato de venda futura, aonde eu sou obrigado a vender 50 sacas de milho por um determinado valor para o portador do documento que eu vou lançar. Então, pode ser o Cargill, esses moinhos. Só que eu tenho a opção de venda, né? E essa opção de venda significa que eu posso vender ou não. Eu tenho a opção de vender ou não, por um determinado preço. Observe o seguinte: é uma opção. Se lá na frente, daqui 6 meses, o mercado for desfavorável ao milho, então o preço da saca do milho for menor do que aquele acertado no meu contrato de opção, eu vou exercer o contrato e portanto, a Cargill vai ter que comprar pelo valor que foi estipulado no meu contrato. Agora, se o mercado tiver um valor maior, eu vou vender pelo preço do mercado, eu não vou usar o papel.
E vice-versa, eu posso ter uma opção de compra. Vamos supor o seguinte, um outro exemplo de algo que flutue bastante moeda. Então, eu sei que daqui 6 meses eu vou ter que efetuar uma transação de importação. E o preço do bem que eu vou importar, ele não flutua muito, mas, em compensação, o câmbio, principalmente em momentos de crise, principalmente em momentos de instabilidade, o câmbio flutua. Então, o que eu vou fazer? Para que eu tenha mitigar esse risco, para ter uma previsão, então eu, por exemplo, posso fazer uma opção de compra, né, com alguém que daqui 6 meses vai, por exemplo, receber uma exportação. Então, ele quer vender a moeda estrangeira por um valor mínimo. Isso pode acontecer também. Então, ele vai ter uma opção de venda. Enfim, alguém que queira, que tem essa moeda estrangeira, por exemplo, o dólar, e precisa de dinheiro agora. Então, o que ele vai fazer? Eu vou comprar dele uma opção de compra. Ficou meio esquisito, mas é isso mesmo. Ele vai me dar um papel, onde nesse papel eu tenho a opção de comprar dele daqui 6 meses, ou até, dependendo do tipo de papel, daqui até 6 meses, o dólar por um valor estipulado no papel. É claro que ele não vai, esse papel, ele tem, ninguém vai fazer uma transação dessa se não tiver nenhum tipo de retorno. E é justamente o retorno que ele precisa no momento é dinheiro. Ele precisa de capital, então ele vende esse papel para mim. Eu pago para ele para ter a opção de compra da minha moeda pelo valor estipulado ali. Então, chegou daqui no tempo de exercício, eu preciso da moeda. Se o mercado tiver um preço menor do que aquele estipulado no papel que eu comprei, eu vou comprar no mercado. E esse papel vai valer quanto naquele momento? Zero. Eu não vou comprar por um preço maior do que o preço do mercado. O papel, naquele momento, vai valer zero. Não vai valer nada. Agora, vamos supor que houve uma ultravalorização do dólar. Vamos supor que aqui, nesse papel aqui, eu tenho a opção de comprar 1 milhão de dólares por R$ 5, e vamos supor que o dólar foi para R$ 6. Então, quanto vai valer esse papel? A diferença, justamente, o tanto que eu vou deixar de pagar no mercado para comprar o meu dólar. Aí, no caso, seriam quanto? 1 milhão. Então, esse papel vai valer 1 milhão, porque em vez de eu gastar 6 milhões para comprar o meu 1 milhão, então, em vez de eu gastar 6 milhões de reais para comprar 1 milhão de dólares, eu vou gastar 5 milhões de reais. Então, esse papel naquele momento, vai valer 1 milhão. Vamos supor que num momento, vamos supor que um pouco antes eu desista de fazer a minha importação, eu não precise mais do dólar. Então, eu posso chegar a lançar esse papel que vale 1 milhão, em 6 meses, eu posso oferecer para alguém. Né? Olha, você quer esse papel aqui? Você pode comprar o dólar por R$ 5. E aí a pessoa, aí vai ser negociado esse papel. Aí é o mercado de opções, onde as pessoas negociam esses papéis. Dizem que essa foi uma das origens da bolha da crise de 2008. Né? As pessoas começaram a usar derivativo, porque esse papel também é conhecido como derivativo. Derivativo do derivativo do derivativo do derivativo, a opção da opção da opção da opção do imóvel. E aí virou um bingo, não era mais um mercado financeiro, era um bingo. Né? Era uma jogatina. Era
uma coisa irreal. E aí houve essa crise tremenda. E os países, por incrível que pareça, os países mais regulados, cujo mercado financeiro eram mais regulados, sofreram menos por essa crise, e justamente foi o caso do Brasil, onde existem algumas regras. Por exemplo, você só pode negociar opções de moeda quando você efetivamente precisa comprar essa moeda. Então é feito um calção. Quer dizer, ninguém usa opções de moeda para especulação, em tese. Então, a opção tem esse tipo de papel. E as opções reais vieram desse conceito. Então, qual que é o problema da opção? Né? Então, você quer saber, você sabe qual é o preço do papel no momento do exercício. É justamente, ou ele é zero, se ele não for vantajoso, ou ele vale a diferença entre o que eu ia pagar ou o preço que eu ia vender pelo bem e a vantagem financeira que eu vou obter usando o papel. Aquela diferença que eu já exemplifiquei para vocês. Então, o problema vai ser o quê? Você determinar o preço do papel no momento onde eu lanço o papel, onde eu assino o contrato. Isso depois, para opções reais, vocês vão ver que tem uma lógica muito bem engendrada. Então, no caso de opções reais, ela não é apenas baseada em fluxo de caixa ou em situações financeiras. Ela é baseada em situações onde você tenha opções, por exemplo, de vender, de comprar, de abandonar. E nós vamos ver que isso, para o caso de tecnologias e principalmente para o caso da propriedade intelectual, principalmente de patentes, isso é bastante interessante. Quais são os métodos, então, para eu determinar o valor da opção? Guardem essa frase, o valor, quanto vale eu ter a opção de fazer algo? Essa é a pergunta. Quanto vale o fato de eu poder ter a opção de fabricar ou não, no momento que eu quiser, uma determinada tecnologia? Veja, esse é o problema nosso, por exemplo, da patente. Quanto vale o fato de eu poder segurar, né, o meu desenvolvimento pelo fato de eu ter a patente, portanto, não ter que sair correndo desesperadamente e para chegar à frente no mercado, senão e ter alguma vantagem competitiva? Quanto vale isso? Né? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de eu poder, se eu não puder fabricar aquele ou exercer aquela nova tecnologia, quanto vale o fato de eu poder vender aquela tecnologia para alguém? Eu ter esta opção. Né? Esse é um jeito de olhar a coisa. O outro jeito de olhar a coisa é encarar a opção como um seguro. Né? Quando você tem um seguro, né? Você tem um seguro, você não quer usá-lo, mas você paga por ele. Bem, então quanto seria então a forma de eu calcular o preço desse seguro, o preço desse contrato de opção? Existem três metodologias principais de precificação. O método tempo discreto, né? Então, agora, o T0 é agora, e o tempo de exercício, 6 meses, 1 ano, 1 mês, 1 semana. Eu só vou fazer eu vou encarar o meu problema com dois eventos, o lançamento, T0, e o exercício, o T. O modelo tempo discreto multiperíodo, quando eu tenho vários
eventos, isso pode acontecer ao longo do tempo, de eu querer vender o papel em algum momento antes de chegar num tempo de exercício. Aí eu vou precisar fazer esse tipo de cálculo. Ou um modelo em tempo contínuo, onde eu encaro que o papel ele vai variando conforme o tempo vai passando. São 3 metodologias distintas. A uniperíoda, então, é isso. Vamos supor, a conta é feita, né? A conta é mais ou menos feita da seguinte forma. Então, eu só tenho um ativo sendo negociado. A gente isola aquele ativo, por exemplo, uma ação de uma empresa, uma ação da Petrobras. Vamos supor que o mercado seja só daquele ativo e os outros ativos não interfiram no preço desse ativo. Então, por exemplo, o fato da flutuação da ação da Vale não interfere no valor da ação da Petrobras, por exemplo, ou os outros players. E, como é um uniperíodo, então eu só posso ser comprado e vendido em 2 instantes, no tempo T0 e no tempo T1. O preço do meu ativo no tempo T0 a gente vai designar como sendo S0. Então, por exemplo, é o valor do dólar. Se eu vou lançar o documento hoje, é o valor do dólar hoje. Qual que é a cotação do dólar? 5,10. 5,10. Então, esse é o S0. Ou o preço da ação. E aí, no momento do exercício, esse ativo ele pode subir, o valor dele pode subir, pode aumentar, uma probabilidade PU, ou pode cair, pode decrescer, uma probabilidade PD. Então, aí vou ter SU e SD. Presumindo-se que SU é maior que SD e que a soma das probabilidades é igual a 1. Entenderam isso? Então, de novo, né? Daqui 6 meses, o dólar pode subir ou pode descer. Por exemplo, vou pegar o exemplo do dólar, que é mais simples de enxergar. Então, o dólar pode, daqui 6 meses, pode estar valendo 5,30 ou pode estar valendo 4,80. Certo? Depois a gente vai aprender como fazer essa estimativa, né, de subir e descer. Subir e descer. É muito simples. Quem que vai dar essa estimativa de subida e descida? Você vê quanto numa janela de tempo próxima, na mesma escala de janela de tempo que você está analisando, você vai exercer o seu papel. Então, por exemplo, se eu estou falando de 6 meses, um papel de 6 meses, a minha escala de tempo é mês. Não me interessa fazer um histórico dos últimos 20 anos. E aí eu vou ver quanto o dólar flutuou nesse período da minha janela de tempo. Né? Como eu vejo quanto ele flutuou? Fazendo uma análise estatística dos dados históricos. Eu vou ter a flutuação. Essa flutuação tem um nome, chama-se variância, ou desvio padrão. E aí, com isso, eu sei o quanto ele flutua. Então, é como se fosse um movimento browniano, né? Um movimento aleatório. Ele pode subir ou pode descer. Com uma determinada probabilidade e dentro de uma amplitude. Quem me dá essa amplitude? Os dados históricos. E aí, o que vai acontecer? Então, eu sei qual que é o máximo e o mínimo. Né? Então, se vocês olharem para isso, isso lembra muito. Então, eu tenho duas.
né? Duas possibilidades, com uma probabilidade cada um. Isso aqui lembra muito um evento de uma árvore de decisão. Portanto, o valor médio esperado disso aqui vai ser PU vezes SU mais D vezes SD. Certo? Isso também é uma outra coisa que facilita bastante. Então, veja, hoje o dólar está um determinado valor, S0. Então, 5, vamos supor, R$ 5. Daqui 6 meses ele pode estar dentro da flutuação dos últimos meses. Analisando a flutuação dos últimos meses, ele pode estar valendo 5,50, por exemplo, ou pode estar valendo 4,50, né? Numa situação de down, né? Esse D vem no inglês. E aí algumas definições, algumas terminologias, só para a gente não ficar aqui bobeando. Então, o que se chama de opção? Isso aqui seria uma opção europeia de compra, ou vou ter uma opção europeia de compra ou uma opção europeia de venda. Então, o que é uma opção europeia de compra? São duas partes, o titular da opção e o lançador da opção. Quem que é o lançador da opção? Aquela pessoa que precisa de dinheiro agora. Essa é uma forma de de alguém capitalizar, de adquirir, de comprar dinheiro. Então, ele lança essa opção para um titular. E essa opção é assinada num tempo T0. Então, quem tiver o papel vai ter o direito de comprar do lançador o ativo acertado naquele tempo T1 por um preço K pré-estabelecido. Esse preço K a gente chama de preço de exercício. Já uma opção europeia de venda, o titular, em vez de ter o direito de comprar, ele tem o direito de vender para o lançador o ativo no tempo T1 a um preço de exercício K. Então, se eu tenho uma opção de compra, eu vou ter a opção de comprar daqui 6 meses, exatamente daqui 6 meses, o bem, por exemplo, ou a moeda, por aquele valor K pré-estabelecido. E vice-versa, se eu tiver uma opção europeia de venda, eu vou ter a opção de vender. Eu posso vender, certo? Para o lançador. E é óbvio que eu vou vender para o lançador ou comprar do lançador se for favorável a mim. Porque eu tenho a opção, não sou obrigado. Então, aí, meus parâmetros são esses, né? O valor, eu tenho, veja só, então tem o valor do ativo hoje, o valor possível do ativo no tempo T1. Então, o tempo T0 é hoje, o tempo T1 é o tempo do exercício do contrato. Eu tenho então, o preço do ativo hoje, o preço do ativo estimado de subida SU, o preço do ativo estimado de descida SD, com respectivas probabilidades PU e PD. E aí, o tipo de opção, se é uma opção de venda ou uma opção de compra. E eu quero saber, o meu problema é saber qual é o preço correto inicial da opção hoje, ou no momento da assinatura do lançamento do papel. E isso, determinar esse valor é o que a gente chama de precificar a opção. Vejam que, prestem atenção uma coisa, há uma diferença entre S0 e C0. S0 é o valor do bem hoje, por exemplo, o valor da cotação do dólar hoje. O C0 vai ser o valor do papel para que eu compre o dólar daqui 5 meses. Eu tenho a opção de comprar o dólar daqui 5 meses, ou 6 meses, ou seja lá o tempo que eu definir, por um determinado valor K. Esse é o C0. Ok? Então, como é que eu vou definir isso? Como é que eu vou determinar isso? Então, por exemplo, eu tenho uma situação.
né? Então, vai depender do quê? Essa situação. Vai depender do quê? O que estava faltando naquela outra, nesse último slide? Vai depender do quê também? Da taxa de juros livre de risco. Por quê? Porque qual que seria uma outra forma? Vamos supor, se o mundo não tivesse risco, se ou não houvesse volatilidade nessas coisas, o que você, qual seria a forma justa de eu precificar algo daqui 5 meses? Eu quero fazer um contrato. Qual que seria a forma justa? Se eu sei que eu preciso comprar daqui 5 meses de você, qual que seria a forma justa de eu estabelecer esse contrato? O valor. Seria eu pegar o valor S0 hoje, né, e ver, bom, se eu deixar esse dinheiro no banco rendendo taxa de juros livre de risco, quanto ele vai valer daqui 6 meses? Quanto eu vou ter de dinheiro no banco daqui 6 meses? Esse valor S0. Esse seria o valor, vamos dizer assim, justo. E é esse o valor que, em geral, se estipula para o valor do preço de exercício. Ou seja, eu preciso comprar dólar daqui 6 meses. Então, eu pego o valor do dólar hoje, põe no, sei lá, custa R$5. Eu preciso comprar $1 milhão. Então, deixo lá 5 milhões de reais no banco, rendendo uma aplicação livre de risco. E aí, daqui 6 meses, eu saco esse dinheiro e compro no lançador o dólar, né? Esta seria uma forma de você precificar, né, de uma forma justa o valor do ativo, já que você sabe que daqui 6 meses você não tem essa possibilidade. Então, como vamos fazer essa precificação? Existem duas formas. A precificação pelo hedging. Esse hedging, muitos de vocês já devem ter ouvido esse termo, né, os analistas financeiros, mas nunca se deu conta, né? Então, o que é o hedging, né? Que é o quê? Então, aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho o preço, eu vou ter um preço na minha opção, seja de compra, seja de venda. Ela vai ter um valor CU e CD, dependendo se o ativo teve um up ou se o ativo teve um down. Certo? Ou seja, tenha subido ou tenha descido. Aí, como é que eu calculo esse CU e CD? É determinístico, né? Então, no tempo T0, no tempo T1, perdão. Então, se é uma opção de compra, ele vai valer quem? Se é uma opção de compra, ele vai valer o preço do ativo menos o preço estipulado, o preço estipulado no papel, o preço de exercício, ou zero, o que for maior. E o CD vai ser o máximo entre a diferença do preço do ativo menos o preço de exercício, ou zero. Vejamos a lógica. Primeiro, é aquilo que eu falei para você. Se o meu papel
me dá o direito de comprar por 5,50 o dólar daqui 6 meses, e o dólar estiver R$ 6 daqui 6 meses, então quanto vai ser a minha vantagem? Vamos pensar dessa forma. Vai ser 6 menos 5,5. Ou seja, 50 centavos o dólar estipulado. Ok? Agora, se o dólar sofrer uma queda, se ele foi para R$ 5 daqui 6 meses e o meu preço de exercício é 5,50, eu vou usar a opção de compra, eu vou comprar por 5,50 se eu posso ir no mercado e comprar por 5? Não, eu vou jogar fora o papel. Então, meu papel vale 0. É isso que está nessa expressão aqui de máximo, certo? Por quê? Porque aí a diferença entre SU e K vai ser negativa. Será negativa. Não é isso? Se no mercado ele vale 5 e o K vale 5,5, vai ser um valor negativo, menos 50 centavos. Qual que vai ser, então, o valor máximo? Será 0. Da mesma forma para o valor da opção numa situação de queda. Agora, vejam o seguinte, é importante definir dessa forma, né, através de máximos, porque às vezes você tem aquela situação, né, de up down e às vezes há uma assimetria, ok? Existe uma assimetria e uma situação real, né, de assimetria em relação ao K, em relação à possibilidade de up down e o K. Então, essa assimetria ela é possível. Então, por isso que é importante a gente definir dessa forma os valores de opção de compra. E vice-versa a opção de venda. Aí, vamos supor, eu tenho a opção de vender o dólar daqui 6 meses por 5,50. Se o meu mercado está em alta e o dólar estiver valendo R$ 6, eu não vou vender pela minha opção de venda, eu vou vender pelo mercado. Eu vou rasgar fora o meu papel, não serve para nada. Por que eu vou vender por 150 se eu posso vender por R$ 6? Então, meu papel vale 0. Né? Ou seja, se o K é 5,50 e o SU é 6, 5,50 menos 6, menos 0,5. O que é maior? Menos 0,5 ou 0? 0. Então, a opção de venda será nula. Já se eu tenho uma queda, né, qual vai ser a minha opção o valor da minha opção? Lá em T1, não agora, hein? Lá em T1. Será 5,50, por exemplo, se o dólar for para 5. 5,50 menos 5 dá 50 centavos. Qual que é maior? 50 centavos ou 0? 50 centavos. Então, o meu CD vai valer 0,5. Aí eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer aqui? Vou ajustar aqui a câmera. O que eu vou fazer? Então, eu vou usar o que eles chamam de método do hedging. Princípio do hedging. Então, qual que é esse princípio? Se eu fizer uma série de aplicações que vão estar amarrando, vamos estar, né, o sentido do termo em inglês. Então, o que vai acontecer? O princípio do hedging garante que nem o lançador, nem o comprador, isso é uma coisa interessante, eles não podem ter lucro. Não é uma transação, não pode haver um lucro no sentido de um se beneficiar em relação ao outro. Os dois têm que sair.
com algum tipo de benefício. E isso você se enxerga pensando o seguinte: bom, o cara que vendeu o papel, o cara que lançou o papel recebeu um C0 por ele, o que ele vai? Ele recebeu dinheiro, e ele não, esse dinheiro vai servir de alguma forma para que lá na frente, quando o titular do papel, por um acaso, for exercer esse papel em cima do lançador, nenhum dos dois tenha prejuízo. O lançador justamente tinha aquele C0, tinha aquele capital, e com esse capital ele conseguiu, se o titular for exercer o papel, ele conseguiu cobrir o eventual, o hipotético prejuízo que ele teria justamente vendendo, comprando o bem, não pelo mercado, mas pelo papel. Então, o lançador, por exemplo, ele recebeu C0, né? Ele que vendeu o papel, ele recebeu C0, então o que ele tem que fazer? Ele tem que montar um portfólio de investimento. Para quê? Para que em T1 ele consiga estar guarnecido, né? Isso é hipotético, né, gente? O que na verdade eles querem, o lançador ele quer esse dinheiro. Ele precisa desse dinheiro agora. Mas, hipoteticamente, o que ele teria que fazer? Ele teria que pegar esse C0, fazer um investimento para que daqui 6 meses, daqui um ano, etc. No tempo T1, se por um acaso for exercido o papel, ele não tenha prejuízo. Já, eu não sei, a princípio, eu não sei quanto vale. Eu não sei quanto vale o portfólio agora. Mas eu sei o quanto ele vale, o quanto o papel vale lá na frente. Né? Eu sei que ele vale C1 se a ação subir ou se CD se a ação descer, ou se o dólar descer, ou se o milho descer. Ok? Então eu montei eu vou montar um portfólio. O que eu vou fazer? Eu vou comprar, eu sou o lançador, eu vou pegar aquele C0, vou comprar, vou pegar uma parte e vou jogar no banco, e outra parte eu vou comprar o ativo, o dólar, deixar guardadinho. E eu tenho que montar esse portfólio de forma a que lá na frente o meu papel vale C1 e ou CD. Então eu monto essa equação de portfólio, onde X é a fração que eu vou comprar, se for negativo eu vou, ou positivo é como se eu vou tomar emprestado ou se eu vou aplicar no banco, e Y é o quanto eu vou comprar do ativo em questão, ou vender. E aí a conta tem que fechar dessa forma. Eu tenho R, eu tenho T1 menos T0, eu tenho SU e tenho CU. Tenho SD e CD, então eu resolvo esse sisteminha linear. E aí, resolvendo esse sisteminha linear, eu chego no valor de C0 para a rede. Então, eu posso usar essa expressão para calcular o C0 hoje. Certo? Muito bem. Esse é o princípio do hedge. É um pouco confuso. Sim, é um pouco confuso. Envolve aquele raciocínio de você montar portfólio de investimento. Mas existe uma outra forma de você fazer essa conta, que é usando o princípio da neutralidade ao risco. O princípio da neutralidade ao risco é o quê? Você olha, certo? Você olha para aquele
aquela bifurcaçãozinha, como se fosse um evento em uma árvore de decisão. Então, você vai ter o valor médio esperado. Quanto vale o valor médio esperado? QU, a probabilidade de subir, vezes SU, mais a probabilidade de descer, vezes SD. E aí, aquilo que eu falei para vocês. Esse valor médio esperado lá na frente, ele tem que ser igual ao valor hoje do ativo. Aí você vai falar, bom, mas espera aí. Como fica isso? Aí justamente que entra a correção aqui monetária, este termo, que o que ele faz? Ele joga o valor de S0 para o tempo T1. Certo? Quanto vai valer S0 no tempo T1? Ou seja, aquela história que eu falei para vocês. Eu peguei S0, pus no banco e deixei ele rendendo no período que eu vou precisar depois do dinheiro lá na frente para comprar o bem. Ou vice-versa. Então, Q e QD são as probabilidades de subir e descer. Agora, percebam o seguinte, eu tenho aqui, na verdade, as minhas incógnitas que são. As minhas incógnitas, S0 eu sei, R eu sei, SU eu sei e SD eu sei, né? Que eu fiz aquela minha estimativa. Então, minhas variáveis, quem eu tenho que determinar é QU e QD. Certo? QU e QD. Por quê? Porque aí, eu determinando QU e QD, certo? Na verdade, eu determino um ou outro e uso o princípio da soma das probabilidades ser igual a 1, e aí eu determino automaticamente. Por quê? Porque aí eu faço o contrário. Eu pego o valor médio esperado da opção lá na frente, que é justamente esse termo aqui, e trago para hoje, que é justamente essa correção aqui. Entenderam? Repetindo. Eu tenho o valor médio esperado da opção em T igual a 1, e esse valor é dado por quem? Probabilidade vezes CU, probabilidade QD vezes CD. Pego aquele dinheiro e trago para hoje. Que, se vocês recordarem, é... E esse exponencial aqui, essa forma exponencial de fazer o cálculo de juros, é o preciso. Aquela expansão que a gente usou, que a gente viu lá no valor médio, valor presente líquido, perdão. Ele é uma aproximação. É a expansão de Taylor desse termo. Esse é o jeito mais preciso de se calcular a correção monetária. E pronto, então você tem essa expressão, que, no meu entender, é mais simples, né? Mais direto. Se você tem S0, SD e SU, e a taxa de juros livre de risco, você acha que o QD vai ser 1 menos QU, substitui aqui e faz essa continha e você já tem o preço da opção hoje, que é o C0, que é o que a gente precisava. Muito bem. Depois a gente pensa em alguns exercícios para vocês fixarem isso aqui. Mas isso vocês encontram na internet, existe muita apostilinha sobre isso, sobre precificação de opções. Aí existem as letras gregas, existe toda
toda aí uma mística, né, em relação aos hedgings. Mas vocês vão ver que, na verdade, são pedaços dessas contas que a gente está fazendo aqui. Tem o método de tempo discreto multiperíodo. Por quê? Por exemplo, eu quero saber tempo em determinados intervalos de tempo, qual que é o valor do papel, qual que é o valor da opção. E isso, para nós, nas opções reais, vai ser muito importante. E você, o que você faz? Qual que é a metodologia? Né? Você encara... Deixa eu mudar de lugar aqui. Então você veja, começa aqui, aí pode subir ou descer, blá, 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 até o tempo TN, que é o tempo final, lá onde vai ocorrer o exercício da sua opção. Olha, mas até lá muita coisa pode acontecer, né? Muita coisa pode acontecer. E, obviamente, para se resolver isso na mão, mas dá para você planilhar isso ou usar algum tipo de software. Isso também, isso vocês encontram. Eu tenho um programinha que eu fiz, e depois eu deixo para vocês lá no grupo. Tá bom? Pois bem, está aqui. Veja. Como eu resolvo esse trambolho aqui? Vamos supor que eu tenha... Né, essas definições eu vou deixar aqui. É bom lembrar que eu vou deixar esses slides lá no grupo, né? Então não precisam se preocupar se alguma coisa escapou durante a minha fala. Então, aqui seriam as definições, mas como vocês têm que enxergar esse cara? Olha aqui, esse aqui são como um conjunto, né, de situações uniperíodo. Né? Então, aqui você vai ter... Se eu tivesse o caso específico de um período só, seria essa ramificação aqui. Aqui eu vou ter CU, CD, SU, SD e S0. Aqui também, o que eu posso encarar como sendo esse pedacinho aqui é uma... Né, para eu achar o C aqui, é SU, CU, CD, SU, SD, e o K é definido lá atrás, né? O K é definido lá atrás. Porque o K, ele acaba sendo pré-fixado. Né? Aqui algumas observações, certo? E aí que fica aqui... Certo? Não leio transparência, lembra-se disso? Muito bem. Então, como é que eu vou precificar? Dividindo ela em pedacinhos e vindo do fim para o começo. Aqui o exemplo, né? Então eu venho, vamos supor que meu K seja 50, seja 80, eu vou chamar de R aquele termo E elevado a R delta T, só para facilitar as contas, vou chamar aquilo de 5/4, né? E aí eu já defini, já embuti o valor de R e o delta T sem que vocês se preocupem com ele. Então a minha pergunta é quanto vale C0. Então aqui, vejam só, se é uma opção de venda ou de compra, o CU e o CD vão ser diferentes, claro. Então vamos aqui, eu tenho aqui, se for uma opção de venda, ou se for uma opção de compra.
Vamos pensar primeiro. Vou resolver por opção de compra. E aí vocês resolvam para uma opção de venda. Então, na opção de compra, eu vou comprar por 125 no mercado ou vou comprar por 80? Vou comprar por 80, né? Então, quanto vai valer o C aqui? Quanto vai valer aqui? 125 menos 80, que dá 55. Ou, nessa situação, vou comprar por 75, que é quanto está no mercado, ou vou comprar por 80? Obviamente, não vou comprar por 80, vou comprar por 75. Então, quanto vai valer o meu papel aqui? Zero. Eu não vou usar o meu papel. Por que eu vou comprar por 80 se eu posso comprar no mercado por 75? Então, aqui, o C aqui vale 55, né? O papel aqui vai valer 55, que é a vantagem que eu estou oferindo, exercendo o papel. Só que aqui, nessa situação e nessa situação, ele vale zero, porque eu vou comprar pelo mercado. Eu vou no mercado comprar, não vou usar o papel. Então, agora, se for de venda, aí o raciocínio é inverso. Eu vou vender por quanto? Eu vou vender por 25 ou vou vender por 80? Vou vender por 80. Então, quanto que eu vou oferir aqui de lucro? Da mesma forma, 55. Aliás, falei uma bobagem aqui, aqui não era 55, aqui era 45, né? É 45 para compra, né? Que 125 menos 80 dá 45. Desculpe, nossa fala. Mas voltando aqui para quê? Para venda. Eu vou vender por quanto? Eu vou vender por 80 ou vou vender por 25? Vou vender por 80. O meu lucro será 55. Então, meu papel aqui vai valer 55. Aqui, vou vender por 80 ou vou vender por 75? Obviamente, vou vender por 80. Então, quanto vai valer o meu papel aqui? 5. Agora, vou vender por 80 ou vou vender por 125? Obviamente, vou vender por 125. Não, vou vender por 125, claro. Então, quanto vai valer o meu papel aqui? Zero. Eu não vou vender por 80, vou vender por 125. Então, aqui vale 55, 5 e 0. Então, aqui me sobrou essa árvorezinha aqui, onde eu tenho esse termo aqui, vale 5, 5, vale 5. Então, CU, 5. CD, 5, 5. SU, 75. SD, 25. S0, 40. C0, aí eu uso faço aquela conta ali. Certo? E da mesma forma, eu vou achar o C para esse período aqui. Certo? Então, eu vou usando as equações. E aí eu peço que vocês refaçam na mão e vão fazendo isso aqui até chegar no resultado final, que é o C0. Então, conforme eu disse para vocês, como é que a gente constrói essa árvore, né? Mesmo para um período só. Então, o U e o D, né? A gente faz o quê? O U é o valor que eu vou multiplicar. O U é o valor que eu vou multiplicar para chegar no resultado de subida, o de up. Então, o que eu preciso saber? Qual que é a unidade de tempo, o meu ΔT, e a volatilidade
nesse período, nessa escala de tempo aqui. Então, eu vou pegar dados pregressos, né, daquele ativo, calcular o sigma e substituir aí. Então, vejam, quanto maior a volatilidade, quanto maior a incerteza, maior será o sigma, portanto, maior será esse fator U. E o fator D será o inverso desse fator U aqui. E o K, como é que eu determino? K é o valor do ativo no tempo zero, tempo inicial, vezes a correção monetária. Então, E elevado ao número de períodos, né? Então, se o meu ΔT, então, se é um mês, certo? Se o meu ΔT é um mês, eu multiplico por um número de meses e vezes a taxa de juros livre de risco ao mês. Então, tem que haver essa correspondência entre a escala de tempo, o DT, e a taxa de juros. A taxa de juros, se aqui for mês, a taxa de juros tem que ser mês, ao mês. E aí existem contas para você transformar. Por exemplo, você tem a taxa de juros anual, transformá-la em taxa de juros mensal. E aí você constrói essa árvore aqui. É assim que você constrói uma árvore como essa aqui. E aqui eu vou consumir um pouquinho. Tá pequenininho. Opa! É um modelo contínuo, que é a famosa expressão de Black-Scholes. E aí você encara essa progressão de uma forma contínua. Por incrível que pareça, esse método aqui, desculpem, esse método, cabe aqui parênteses, é, na verdade, uma representação discreta e é mais preciso do que o método tempo contínuo, apesar do método tempo contínuo eu usar a expressão de Black-Scholes, certo? Onde eu entro o S, o K, que eu tenho a taxa de juros, tenho o período, o tempo de exercício, né? E esse FI aqui é dado numa tabela. Eu posso usar também o N, e isso dá para ser feito pelo Excel. Também da mesma forma vocês encontram isso. Eu vou deixar para vocês umas planilhas pré-prontas que existem, que eu baixei na internet, que dá para você fazer essas contas de forma automática. Isso não é importante. O importante é que você sabe que você consegue chegar no preço da opção hoje. E isso é o que nós vamos precisar lá na frente para falar sobre opções reais. E aqui eu vou fazer uma pequena pausa para vocês tomarem um cafezinho, respirarem. Certamente vocês terão dúvidas, certamente a gente vai fazer nosso callzinho, todo mundo junto, para tirar eventualmente algumas dúvidas, tá bom? Então, até daqui a pouco. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.